Aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tudo o que você vê com os seus olhos naturais é governado pelo mundo espiritual. Tudo o que você contempla com os olhos físicos foi manifesto, veio à existência por causa do mundo espiritual. Os espíritos das trevas, eles não têm a capacidade de tocar, de manipular o mundo físico diretamente. O nosso Pai, ele é espírito, e nós somos filhos dele, nós somos espíritos. E espíritos também da luz não têm a capacidade de manipular, de tocar diretamente no mundo físico, de mudar, de ajustar, de restaurar, sem que antes uma alma, uma crença se sujeite àquilo e manifeste essa autoridade, seja luz ou seja trevas. Quando Satanás quer matar alguém, ele precisa antes enfiar na cabeça dessa pessoa uma crença errada, que a Bíblia chama de enfermidade, que vai colocar ela num funcionamento físico, que vai trazer a curto, médio e longo prazo, na maioria das vezes a médio e longo prazo, morte. Quando Satanás quer matar alguém, quando Satanás quer assassinar alguém, ele não tem a capacidade de pegar um revólver e puxar o gatilho. Ele é um espírito derrotado, ele é um anjo caído. Mas ele precisa entrar na mente de alguém com um engano, com um ódio, com uma rincha, para que aquela pessoa pegue a arma, vá lá e efetue aquilo que ele deseja. Então, tudo que a gente vê, tudo que o mundo constrói, amados, está sendo construído, edificado, manifesto pelo reino espiritual. Tudo. Nós, como igreja, somos aqueles que estão aprendendo que a igreja não é um lugar, mas é um corpo, é Jesus Cristo na terra. E à medida que nós nos sujeitamos à vontade de Deus, a nossa alma vai sendo sarada, para que a vontade de Deus seja construída dentro de nós, e aquilo que Ele deseja manifestar venha à existência através de nós. Lá em Colossenses capítulo 1 diz assim: a esperança da glória é Cristo em vós. É um mistério que estava oculto lá atrás no Velho Testamento, mas que agora foi revelado. Qual é o mistério? Cristo em vós. A expectativa, a certeza de um peso de glória. Nós estamos em Cristo. Mas agora, para a glória vir e pesar na nossa realidade, é necessário que Cristo venha viver aqui. Essa é a igreja. A única coisa que nós temos que cuidar, que vigiar e que lidar diariamente para que essas verdades, essa vida abundante vá sendo construída e manifesta, é a tal da nossa alma. A nossa alma, meu irmão, ela é um problema.
enquanto nesse processo de santificação. Por quê? Porque ela está inclinada para aquilo que vê e sente. O único problema, ou a única batalha que nós temos que vigiar diariamente, juntamente com o Espírito Santo, pela graça em nós, é ganhar a nossa alma para o Espírito. O único empecilho que atrasa aquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós ao mundo é a nossa alma não sarada. Por isso que Judas vai dizer lá no livro dele, no capítulo único, verso 18 e 19, de pessoas nos últimos tempos que seriam escarnecedores. Escarnecedores simplesmente são pessoas que vivem naturalmente, que andariam segundo os seus desejos, almáticos, sensuais, sentimentais. Esses, diz Judas, são o que a si mesmos se separam da vida no Espírito. Não é Deus que os exclui. São eles que, entendendo que não é mais na alma, mas sim no Espírito, que tem um processo que é só o Espírito Santo que gera e que faz, e ainda perseveram em viver em sentimentos, naquilo que vem, estão se separando da vida de Deus disponível. Almáticos. Porque a alma é um problema. Porque a alma, ela, quando está tudo bem, ela está feliz. Aí ela flui com mais facilidade. Quando está tudo aparentemente dando errado, ela se entristece. E aí os passos mudam. Sou uma pessoa almática. Quando tem uma semana boa, glória a Deus, eu não vejo a hora que chega o final de semana para eu estar com os meus irmãos, a família da fé. Meu louvor esse domingo vai ser daqueles, porque olha a semana que eu experimentei, isso é alma. Quando o mês foi bom e sobrou muito, nossa, esse mês eu vou dar uma oferta generosa, aleluia, me alegro. Isso também é alma. Irmãos, é quando nós estamos fracos, diz a palavra de Deus, que nós temos a oportunidade de experimentar que nós somos fortes nele. Essa transição de uma vida almática, que todos nós éramos 100% assim quando Jesus nos achou, e estamos sendo agora transicionados de uma vida na alma para uma vida no Espírito. Essa transição, amados, ela vai sendo realizada à medida que cada um decide se entregar ao Espírito Santo nas práticas espirituais que nós pregamos aqui com frequência. É uma transição, é uma jornada de fé em fé e de glória em glória. Mas tem uma palavrinha que é o assunto do Espírito Santo para nós essa manhã, chamada perseverança ou paciência. É a mesma palavra no grego. Nós precisamos de clareza sobre isso para saber, para ter a convicção de que eu não sou o que eu sinto. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Só que se eu não vigiar, eu vou me permitir caminhar, louvar, servir, seja aqui, ou muito mais do que isso, amados, é fora daqui. É no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos amigos, nos nossos parentes. A vida no Espírito ela é muito mais fora daqui do que aqui.
Se nós não vigiarmos isso, esses sentimentos que variam, nem todo mundo está feliz todo dia. Satanás está fazendo o possível e o impossível para enterrar cada um de nós aqui, e ele não vai mudar. Então nós nos reunimos aqui para nos incentivarmos uns aos outros a esse viver prático, para que cada vez mais o Espírito Santo nos convença de que tudo isso são enganos, de que ele é um derrotado, são só distrações que nós podemos e temos autoridade para perseverar caminhando no Espírito. Por isso que o fruto do Espírito é alegria. Felicidade e tristeza tem a ver com alma, é sentimento. Não é errado quando você está feliz, amados, você vir aqui com uma maneira mais... Não é errado isso. O problema é você se apoiar a isso, depender disso, para que o seu louvor, para que a sua adoração, para que o seu amor ao perdido, para que a sua contribuição flua. Porque quando o Espírito Santo nos dá a graça para, sentindo tudo ao contrário, mas debaixo da direção da voz de Deus, nós perseverarmos em caminhar na verdade do Espírito, a glória é inevitável. É a perseverança, são esses passos que precisam ser vigiados para que nós saibamos, eu estou andando no Espírito, aqui é onde Jesus está, Cristo em mim agora. No seu dia a dia, no final de semana, onde que Cristo está se movendo, como Ele está agindo, o que Ele está falando, como que Ele está negociando, como que Ele está comercializando naquilo que você faz. Ou, se você tem um ministério, um chamado específico, aonde que o Espírito Santo está dirigindo Jesus, que é a igreja, desse mover que Ele levantou aí. Nós precisamos de sensibilidade para isso. Porque é onde está o corpo, é onde está Jesus, que nós precisamos permanecer. Pela graça de Deus. Aqui o diabo não te toca. Em hipótese nenhuma, diz a palavra. Abram a palavra de Deus, amados. Vamos ouvir o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10. Verso 36, só um versículo para a gente começar a entrar nesse assunto essencial chamado perseverança. Hebreus diz assim, o Espírito Santo: porque de paciência ou perseverança tendes necessidade, a fim de que a vontade de Deus, havendo vós feito, recebais a sua promessa. De novo, amados, porque de paciência ou perseverança tendes necessidade, a fim de que a vontade de Deus, havendo vós feito, recebais a sua promessa. Se eu quero receber de Deus, nas minhas mãos, no meu mundo físico, aquilo que já está no meu espírito, onde eu já sou plenamente abençoado, aonde todas as promessas estão liberadas, são sim, eu preciso de paciência e perseverança naquilo que Deus me diz. Porque cada vez que a voz vem, ela tem um único objetivo: trazer mais Cristo à existência através de mim. Me levar cada vez mais a viver nele e através dele, ou ele através de mim. É uma fusão, amados, que não tem como separar mais quando ela acontece por obra do Espírito Santo. A vontade de Deus, diz a palavra, é a nossa santificação. É aquilo que está no Espírito, 100% pronto, sendo construído na nossa alma, à medida que nós vamos nos entregando ao Espírito Santo nas práticas. E isso vem à existência. O que a gente fala com uma frequência absurda, amados.
Mas enquanto o Espírito Santo não virar essa página, ou enquanto a perseverança não começar a pulsar de maneira visível através de nós, nós não vamos avançar. Porque nós não podemos ser enganados. Sem a perseverança naquilo que Deus diz, não naquilo que o homem fala, não naquilo que o mundo diz. É importante você ter um relacionamento com o Senhor, porque Ele vai te dar palavra. Ele vai te direcionar de fé em fé. Nisso que você está vivendo, nisso que você está atravessando, cada qual no seu desafio, no seu momento de vida, a única coisa que você precisa é da voz. Uma palavra, não escrita na mente, revelada aqui dentro. Acabou. Quando isso acontece, a vitória já consumou. Para que nós recebamos a promessa. Perseverança. Perseverança no grego, ou paciência em algumas versões, a palavra é estabilidade. Se eu sou alguém almático, quando eu estou feliz, muito fácil amar os irmãos quando a gente está feliz. Muito fácil. Muito fácil, enfim. Mas eu ouso a dizer que é nas provas que envolve uma tristeza, de uma aparente coisa que está errada, um chamado ao Espírito que não é Ele que manda, mas Ele usa para nos promover na fé, que está a saída para um novo nível de vida, de autoridade no Espírito. Porque aí nós precisamos da alegria. Quando falta felicidade, e Deus é um Deus que tem felicidade para nós, mas não é sobre ela que nós nos firmamos. Quando falta a felicidade por uma aparente situação que nada mais é do que uma prova, a alegria do Espírito vai nos encher, uma promessa, se nós tivermos esse relacionamento com Ele, para nos dar constância, estabilidade, isso é paciência, tolerância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito diante das provações e sofrimentos. Deixa eu confessar uma coisa para os irmãos aqui, não sei se quem estava aqui percebeu, mas esse sopro começou a me encher nessa semana, eu achei que ia pregar outra coisa aqui, até comentei na quarta-feira com os irmãos. O Espírito Santo está dando uma direção muito peculiar, muito alinhada entre nós que estamos aqui com esse encargo, sem nós conversarmos sobre o que você vai pregar. É lindo ver isso acontecer. Mas nesse sábado, amados, na nossa vigília das 3 da manhã, minha esposa testemunha, eu nunca vim aqui com tanta vontade de não levantar do sofá. Porque de sexta para sábado eu durmo na sala, por causa da nossa nenê que dorme no quarto, e o celular desperta, às vezes acorda, enfim. Então geralmente eu tenho esse hábito. Mas algumas coisas aconteceram, amados, na semana, algumas coisas tão mínimas que depois que passa você fala assim, por isso, Satanás ele tem a habilidade de pegar uma situação ridícula e transformar, se você permitir, dentro de você num monstro. E aí a sua alma se inclina para aquilo, e aí a sua boca muda, seus passos mudam, e aí você não quer mais se manter no propósito. Onde que o corpo está? Onde que a família está? E aí a gente acha que a vontade nos governa. Não, amados. O que governa a sua vida é a verdade. Nossa, mas eu estou indo sem vontade. Não, você está indo, você está vivendo, você está no seu trilho, você está falando de Jesus, você está amando as pessoas com tudo que você tem e é e pode, acima do que você está sentindo. Isso não é hipocrisia, isso é verdade. Os meus sentimentos não podem me governar, os seus sentimentos não podem te governar. Porque quando isso acontece, só revela para nós que existe ainda
uma instabilidade de um viver na alma. Nossa, mas se eu for lá me sentindo assim, não vai acontecer nada. Meu irmão. Quando você descobrir, que Deus já sabe disso, que diante de uma situação de tristeza ou de prova, você pode receber da graça de Deus, isso não é um esforço humano, para permanecer naquilo que você já tem de revelação sobre o seu chamado, sobre suas coisas, sobre o seu propósito, e você obedece, é um novo nível de promoção, de autoridade, de glória que vai se estabelecer na sua vida. E é um novo nível de falsa autoridade que Satanás perdeu em você. Que agora ele não te governa mais com essa situação aí. Você avançou. Mas é obra da graça, não é um esforço. Mas quando essa paciência, essa estabilidade, essa constância, em quê? Em tudo, irmãos. Nós somos, no Espírito, quem que é inconstante? A nossa velha natureza. Quem que é constante? Quem que é estável? Quem que é tolerante? Quem que não se desvia? Quem que vem? Quem que ama? Quem que é generoso? Faça chuva, faça sol, sobrando ou não sobrando, com vontade ou sem vontade. O novo homem e a nova mulher que você é no Espírito. Isso pega a nossa alma, amados, e arranca ela, a força desse viver circunstancial, e planta ela no Espírito. Essa é a vida que nós somos chamados para viver. Nós não nos condenamos, mas a palavra diz, vocês precisam de estabilidade. Quem que dá estabilidade, constância e tolerância, para que a gente não se desvie? A graça. Se eu tentar caminhar na palavra, com a revelação rasa que eu tenho, os céus vão responder? Eu creio que sim. A palavra ela é verdade. O problema é que Satanás é sabedor disso, que você entrou num caminhar de glória, confiando em Jesus Cristo e nada mais, aprendendo a agradecer, a louvar a Deus é nada mais, a tomar posse pela fé daquela verdade já consumada na cruz do Calvário, e você começa agora a dar passos aqui, servindo, amando, ofertando, não importa. Ele precisa te parar. E a única arma que ele tem, como um espírito, é mover alguma circunstância para mexer nas nossas emoções. E se nós ainda estivermos num viver almático, não existe a raiz da graça de Deus que nos mantém firmes ali. Por que eu vim aqui esse sábado? Porque eu sou muito esforçado? Não, amados, é uma força maior do que a emoção que está destruída, que te fala, você vai. Graça de Deus. Isso é possível quando nós estamos nos edificando, aquilo que a gente sempre diz aqui, dia após dia, orando em línguas, lendo a palavra, meditando na palavra, confessando a palavra, jejuando, louvando, adorando. Para que serve tudo isso? Para que nós ganhemos constância. Sem constância, nós não somos capazes de receber a vontade de Deus, que é o propósito. E a promessa serve o propósito. A saúde de Deus, as riquezas de Deus, a vida abundante que vem de Deus, servem Cristo, nosso propósito. Não os meus desejos carnais, os meus desejos egocêntricos. Obra do Espírito. Amém, amados? Perseverança. Vamos ver isso na prática, nas palavras do Senhor Jesus. Abram, por favor, em Marcos, capítulo 4, verso 24. É um texto que a gente já leu aqui, mas eu creio que vai entrar numa nova dimensão no nosso coração nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes Jesus, atentamente vede e cuidai
pelo que ouvis. Na medida com que medivos, vos será medido, e será ainda acrescentado a vós outros, aqueles que estáis ouvindo. Porque a todo e qualquer homem que tenha, lhe será dado. E ao que não tem, até mesmo o que tem será tirado para longe dele. Deixa aberto aí, irmãos, a gente vai ler mais uns versículos depois disso. De novo, verso 24. Atentamente vede e cuidai pelo que vocês estão ouvindo. Por quê? Na medida com que medis, vos será medido, e será ainda acrescentado a vós outros. Eu estou ouvindo o Espírito Santo me dizer que eu sou plenamente abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu estou ouvindo o Espírito Santo me dizer que eu sou uma pessoa sarada, curada, próspera, que tem paz, perdoadora, que anda em amor. Essa é a minha nova natureza. Agora, quanto que eu me meço diante dessa verdade no Espírito? Quanto que eu creio, quanto que está gerado na minha mentalidade que eu sou alguém próspero? Ou que eu sou alguém curado? Ou que eu sou alguém que anda em amor? Eu determino, eu limito o quanto vai ser manifesto na minha vida daquilo que Deus diz que eu sou no Espírito. À medida com que eu me vejo, com o que eu creio, é o que eu vou experimentar, é o que Jesus está dizendo aí. Porque é o que tem o que, amados? Essa revelação, essa construção por dentro. Você é curado, você tem essa revelação dentro de você, que você é alguém curado? Eu tenho. Então cura vai ser acrescentada aí. Eu sou alguém rico. Está escrito que Jesus, sendo rico, se empobreceu para que agora me tornasse rico. Você tem isso construído, a riqueza de Deus que tem crivo eterno, que impacta as riquezas terrenas, mas você tem isso construído dentro de você? Eu tenho. É à medida que você vai experimentar. Quanto mais o Espírito Santo transfere essa verdade para nós, para nossa alma, mais nós temos por dentro aquilo que Deus diz. E aí, fatalmente, a gente vai tocar. Qual é a vontade de Deus para a minha saúde? Que eu experimente 100% da pessoa sarada que eu sou no Espírito. Mas essa vontade dele necessariamente vai acontecer? Depende dele? Não, porque ele já fez. Depende de mim agora, viver pela fé e sujeitar o Espírito Santo para que ele me leve à experiência. Ao que tem, se lhe dará, e será acrescentado abundância. Mas ao que não tem o quê? Construído por dentro. Esse é o almático. O almático, ele vive na via contrária do Espírito. O almático, ele constrói na aparência, mas ele não tem por dentro. Diz a palavra de Deus, Jesus, até isso que ele tem vai ser tirado. Tem um evangelho que diz, até o que ele pensa ter vai ser tirado. Porque está sustentado nele, nas emoções, no mundo. Mas ao que tem revelação, aquilo que a graça de Deus vai construindo, amados, é lindo experimentar isso. Mas aqui que entra a tal da perseverança, que Jesus continua aí no verso 26, ele não muda de assunto, e dizia ele ainda, assim é o reinar de Deus, como se um homem lançasse a semente para dentro da terra, como se um homem, nós lançássemos a semente da palavra, daquilo que Deus está dizendo, para dentro da nossa alma,
confessando a verdade, à medida que a gente vai orando em línguas, o Espírito Santo vai trazendo revelação, nós vamos tomando posse disso. Verso 27, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse, e recebesse crescimento, não havendo ele sabido como. Verso 28, e aqui que eu queria chegar. Porque por si mesma a terra produz fruto. Terra fala da alma. Primeiro a folha da gramínea, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Olha o que Jesus está dizendo aqui, amados. A nossa alma, ela tem o poder, a capacidade de bloquear 100% daquilo que Jesus fez. Na experiência, estou dizendo. Amém? A minha alma determina o quanto que eu vou experimentar daquilo que Deus diz que já está feito. A alma, a terra, por si só, traz a existência, manifesta aquilo que está na semente. Irmãos, uma semente, você pode pegar duas sementes da mesma espécie, da mesma safra, que veio do mesmo fruto, elas têm o mesmo potencial. O que determina o tamanho da árvore e o quanto ela vai frutificar? A terra. Irmãos, olha o tamanho da responsabilidade, ou do privilégio, acho que cabe melhor aqui, que nós temos em nós. É a nossa alma que libera Deus em nós e através de nós ao mundo, ou deixa Ele contido lá no reino dele. Ele quer, e Ele já fez, é a semente. Agora, deixa eu semear em você, passa tempo com o Espírito Santo, deixa Ele te enxertar essas verdades, que essa crença sarada, por si só, vai trazer o fruto, a existência. E aí Ele dá a sequência, amados. Primeiro, a erva. Algumas versões vai estar primeiro a planta. O que é uma planta, amados? É todas as crenças. O que são plantas? São todas as crenças que estão implantadas em nós. A primeira coisa que acontece quando nós nos entregamos ao Espírito Santo, orando no Espírito diariamente, é que a palavra de Deus ela vai começar a se abrir. As sementes vão começar a se mostrar. E à medida que você vai meditando, você vai se inclinando, lendo, confessando, você está dando espaço para o Espírito Santo pegar aquela semente e enxertar ela por dentro da nossa alma. Satanás vai tentar parar isso imediatamente, com uma urgência. A gente precisa de quê? Perseverança. Na medida que eu já me estabeleci nesse relacionamento, amados, isso deve ser vigiado. Porque é a graça de Deus que vai nos levar além, a desejar mais, a orar mais, a ler mais, a meditar mais, a louvar mais, a jejuar mais, a tudo mais. Só que na medida que a gente já alcançou, diz a palavra, ande aí. Persevere. Porque a hora que essa semente cai, ela precisa ser regada. Meditar, louvar, continuar orando em línguas, adorar, gastar tempo por dentro. Amados, isso não é trancado na sua casa sem fazer nada. É possível você meditar naquilo que o Espírito Santo está falando com você, aonde quer que você esteja. Na maior parte do tempo, pelo menos. Porque vai nascer aí, segundo Jesus disse, uma planta. Uma nova crença.
um novo modelo de discernir aquilo que eu devo fazer ou não fazer, falar ou não falar. Primeiro é isso. Depois dessa planta, a crença sempre vai produzir um comportamento. É a espiga. Irmãos, eu quero que o Espírito Santo me dê graça para transmitir a preciosidade daquilo que Ele está trazendo aqui essa manhã. A gente já falou sobre isso, mas nos momentos que a gente tem atravessado, agora isso está caindo num outro lugar. Primeiro a crença sarada, e agora isso vai vir num comportamento que é a espiga. O que é uma espiga? É aonde a bênção de Deus, a promessa de maneira visível vai se manifestar. Se você pegar o trigo, ele cresce, a planta, a espiga se forma, não tem nenhum grão ali ainda, irmãos. A hora que chega no processo que a espiga se amadurece, ela começa a receber os grãos. O que determina a qualidade dessa espiga, o tamanho, o vigor, ou quantos grãos ela vai receber? Quanto da promessa eu vou experimentar? Deus, para Ele é 100 por 1, a nossa alma. É perseverar nesse viver, dia após dia, hora após hora, e perseverar, à medida que a graça já nos deu entendimento sobre isso, no comportamento, nos passos. Não negociar isso por qualquer ventinho, porque é só isso que Satanás está fazendo. Porque Satanás sabe, se ele não se mover dali, grão sem fim vai chegar ali, não importa qual área seja, irmãos. Uma espiga, um comportamento de alguém 100% abençoado nasceu. Irmãos, pode aguardar, se veio desse processo, é glória, é grão cheio. A versão minha aqui diz assim, ó, grão cheio na espiga. Dependendo da irrigação na agricultura, dependendo da perseverança de quem está semeando. Você já viram milho? A espiga de milho é um exemplo, acho que mais na nossa cultura. Quando tem um pedacinho ali que está mais mirradinho, mas uns grãozinhos que ficou pequenininho, até esbranquiçado. O que é aquilo? É uma espiga mal desenvolvida. Mas tem um grão lá já. O que vai fazer a gente ser cada vez mais essa espiga cheia? A graça. A gente vai experimentando já uma dimensão. Mas é esse comportamento, é essa espiga, é essa forma que determina a medida que eu estou me medindo agora. É isso que diz para o céu. Isso é o que eu creio, a tua palavra, Senhor. Qualquer coisa fora daqui, irmãos, é blá blá blá. De novo, não é a aparência. Ah, entendi. Então eu tenho que andar como alguém curado, eu tenho que falar como alguém curado, eu tenho que servir como alguém que é Cristo, eu tenho que ofertar como alguém que é rico. É isso se chama religião, isso é o joio. Tem a aparência, é igualzinho a planta, só não tem o quê? Só não tem o grão, só não tem a glória, porque Deus não lida com aparência, Deus lida com aquilo que o Espírito Santo gera. É muito mais rápido eu construir uma aparência, mas aqui nunca vai haver grão. Esse é o desafio dos tempos nossos, irmãos. E já acontecia lá em Jesus, não é a parábola de hoje. Existe trigo e existe joio no nosso meio. No mundo, estou dizendo. A aparência é de Deus. O espírito da discernimento não é. Vamos arrancar? Jesus disse não, deixa crescer. Sempre vai haver isso. Mantenha-se perseverante naquilo que eu estou te dizendo, diz o Senhor. Continua recebendo do meu espírito as plantas, as crenças,
E as espigas vão se formar cada vez mais, e cada vez que ela se forma, eu encho com o grão. Sou eu que coloco o grão na sua vida. Sou eu que manifesto saúde no seu corpo. Sou eu que manifesto riqueza nas suas mãos. Sou eu que manifesto abundância em você. Basta somente você permitir, pelo Espírito, se tornar essa planta por dentro, essa crença, e um comportamento constante, estável, crescente, vai nascer. Enquanto isso não acontece, irmãos, nós somos perseverantes, andamos em amor, mas se Jesus disse que é nessa medida que eu recebo, é assim que é. Inconstância é algo da nossa velha natureza que ainda funciona em nós, uns numa área, outros em outra. A luz só vem para dizer, nesse comportamento inconstante, não é possível receber. O que eu faço? Eu me condeno? Eu me entristeço? Não, eu me entrego mais ainda ao Espírito Santo. Porque Satanás, ele precisa me tirar dali. Com o quê? Com provas. Com circunstâncias, com oportunidades, com urgências. Abram, por favor. Tiago, capítulo 1. Verso 2. Muita atenção aqui, irmãos. A vontade de Deus para nós sempre vai nos levar para o Espírito. Para o corpo de Cristo, que é a igreja. Sempre vai levar para o amor. Quanto mais nós recebemos essa revelação desse amor que nos enche, mais Cristo vai estar em nós e nós nele. É uma coisa que vai crescendo com o tempo. Não tem como separar. É igual pegar um copo de água que está pela metade e colocar uma outra água ali. Misturou, acabou. O que era a água antiga, o que é a nova? Não se sabe mais. A obra do Espírito Santo, ela cresce nessa constância para isso. Amém? Satanás, ele tem a única artimanha de usar circunstâncias para nos parar, para nos atrasar, para tirar de nós essa convicção, talvez, que a gente creia que tenha. Quando a gente diz assim, ó, eu creio que eu sou o que Deus disse que eu sou, o pai está lá em cima olhando assim, dizendo, tadinho, não crê nada. Ele acha que crê. Eu preciso que ele creia. Eu preciso que ele creia, porque eu preciso que ele se torne por dentro a planta, a espiga, para que eu manifeste a minha glória ali, para que ele me experimente, para que outros me vejam nele. Só que ele não crê. E aí Deus permite que a gente passe por provações, por situações que não é ele que manda, irmãos. O mundo por si só dá conta de mandar as provas, dia após dia. Mas Deus permite. E aí vem Tiago, o mestre Tiago, diz assim, no verso 2 do capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria quando chegardes a ser cercados ao redor por provações várias, sabendo que a provação da vossa fé opera ou produz perseverança ou paciência. E a paciência, porém, a sua obra perfeita tenha, a fim de que sejais perfeitos, completos em desenvolvimento, em nada faltando. Olha como é que nós na alma fugimos desse lugar. É justamente naquilo que Satanás tenta mandar para nos destruir, que está a oportunidade de nós avançarmos no reinar de Deus. A palavra no almático que ele deseja ouvir é algo que deixa ele confortável, que Deus vai fazer ali mesmo.
A palavra de vida no Espírito que vem para confrontar o velho homem diz: não, Deus já fez. Essa prova, ela é um engano. Se você está sendo provado, tende por motivo de toda a alegria. Quando chegardes a ser cercados ao redor por provações várias, amados, não é uma provação, não. Quanto mais provação você está passando de fé em fé, não é uma vida patinando na tristeza, mas não é isso. É uma vida que entende que provações que Deus permite que a gente passe são oportunidades de, quando a gente for aprovado, sermos conduzidos a um novo nível de glória. Tende por motivo de alegria. Aqui é o primeiro ponto. Alegria não é sentimento. Alegria é o contentamento do novo homem que pode estar feliz ou pode estar triste. Ele se mantém caminhando naquilo que Deus está direcionando ele para fazer. Quem é feliz na prova? Ninguém. Esse discernimento que a gente vai começar a absorver. A prova, amados, não deixa ninguém feliz. Ninguém é feliz numa prova, amados. Ninguém. Mas Tiago disse: tende por motivo de alegria, fruto do Espírito. Uma oportunidade que, se nós nos sujeitarmos a Ele, vai ser gerado um contentamento que vai produzir ali perseverança. Agora, tristeza não me para. Agora, felicidade não me faz avançar além daquilo que Deus já me mostrou. Eu não vou nem a mais e não vou nem a menos daquilo que já foi construído em mim pelo Espírito. Eu sigo a alegria, esse lugar que a aprovação vem para me revelar. Eu realmente creio ou não creio. Então a aprovação não é para convencer Deus, é para revelar para a gente: eu realmente estou na fé, ou eu ainda não estou na fé. Aí eu creio. Aí vem uma provinha, aí eu me afasto, aí eu me entristeço, aí eu retrocedo, aí eu não venho, aí eu não sirvo, aí eu começo a falar como alguém doente, aí eu não oferto, aí por aí vai. Ou seja, eu não creio. Eu ainda estou na alma. É um chamado, amados, para se entregar ao Espírito Santo. Só isso. Todos nós, pouco ou muito, temos essas áreas ainda inconstantes. Então a prova é para revelar para mim: não, eu estou avançando na fé, eu estou andando no Espírito, eu estou triste, deu uma chacoalhada, mas a raiz que a graça me colocou aqui não me arreda do lugar. Glória a Deus. O grão vai continuar enchendo essa espiga. Porque se eu retroceder, a espiga não vai se desenvolver. Se eu retroceder, a planta vai começar a murchar. Se eu retroceder, glória de Deus não vai vir mais. Eu preciso de perseverança, alegria do Espírito que mantém contente, caminhando naquilo que Deus diz. Eu quero a atenção dos irmãos aqui no verso 2. Nas suas versões aí talvez esteja: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, ou algo muito próximo disso. Cada vez que o Espírito Santo nos engravida de uma palavra, cada vez que Deus nos dá uma direção, cada vez que nós ouvimos algo da voz, irmãos, sempre tem o propósito único de nos levar cada vez mais para dentro de Cristo na prática. Sempre. E aqui tudo aquilo que a gente precisa segue. É cada vez mais Cristo em mim. Esse é o propósito. Essa é a sabedoria. Então, aonde que isso está estabelecido hoje na terra como lugar de governo? Na igreja.
De novo, não é isso aqui, é um corpo imensurável na nossa dimensão de mente. Cada lugar nessa manhã, no mundo inteiro, tem um pedacinho desse corpo no espírito se reunindo. Nós estamos ligados nesse momento, não só com os irmãos daqui, em espírito, com o corpo inteiro desse planeta que está louvando ao Senhor ou ouvindo a palavra. É nesse lugar. E aí Tiago vem e diz assim: irmãos, tende por motivo de grande alegria, olha como é que está na literal, quando chegardes a ser cercados ao redor. Ao redor. Aonde você está, na palavra que Deus te deu, graça para crer, para formar essa planta, essa crença, e você perseverou até o comportamento ser sustentado, a prova veio e você perseverou e não retroceder em nada, na medida que a voz te deu graça para isso. Quando Deus fala, amados, Ele já te capacitou para perseverar. É só uma questão de se posicionar e vigiar. A glória é certa. Mas aí, você está num corpo, Cristo. Aqui, diabo não toca. Por isso que o mestre Tiago diz, cercados ao redor. O diabo precisa tirar a gente daqui. O diabo não pode entrar, tocar no corpo de Cristo, que é a igreja. O que ele precisa fazer? Ele precisa manipular algo para mexer com a emoção de quem ainda é almático, para que ele saia e dê uma voltinha fora da arca. Por isso que as provações são ao redor, não onde nós estamos. Outra maneira de dizer isso, abram por favor 1 Pedro capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. O que eu faço quando eu estou sendo cercado ao redor? Por provações várias. É obra do Espírito Santo gerar alegria, eu não consigo gerar essa alegria. Um contentamento que me mantém estável, perseverante, para que não aborte a gestação daquilo que Deus colocou dentro de mim e vai nascer. Dentro de mim já é verdade, mas precisa vir a existência para a glória dele. Então o que eu faço quando essas coisas acontecem? Diz Pedro, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. É um processo de você se manter em comunhão com o Espírito Santo, crendo, confessando, orando em línguas, não arredando o pé desse lugar, sentindo ou não sentindo. Sede, pois, tornados humilhados debaixo da poderosa mão de Deus, a fim de que Ele vos exalte no devido tempo. Quem exalta é Ele. Quem manifesta é Ele. O que eu faço na prova? Eu me humilho. Amados, é muito contraditório isso para o homem natural. Mas para nós tem que ser algo, um norte que a gente não pode abrir mão. Jamais. Aquilo que Deus diz é e ponto final. Não estou vendo engano. Não estou sentindo engano. Ou, agora eu estou vendo. Cuidado, porque também é engano. Não é porque agora você vê que se tornou a verdade. Não é porque agora você está sentindo que agora você pode crer. Uma vez que Deus nos encontrou, que nós nascemos de novo, nós vivemos por fé. Deus não vai dar por fora.
para você crer. Não é assim que ele opera. Você já nasceu de novo, meu irmão. Nós já temos o Espírito Santo. Deus agora quer nos usar, porque talvez tenha um incrédulo que ele precisa receber algo pela misericórdia de Deus, através da nossa fé, com sinais, com dons, para que ele venha a crer e nascer de novo. Mas a partir dali, pela fé. Fé é convicção de algo que eu não vejo. É a planta sendo formada dentro de mim, eu começo a me alegrar, mas cadê o grão? Eu já estou vendo. Quem me vê, só não vê o grão, mas vê a planta. Quem me vê, não vê o grão, mas vê a espiga. Quem me vê, não vê talvez naquele momento de prova a saúde 100%, mas vê alguém que anda como curado. Quem me vê naquela prova, não me vê talvez com alguém com muita provisão nas mãos, mas me vê alguém que fala e caminha como alguém próspero. E por aqui vai. Então eu continuo me humilhando. Não importa o que eu estou vendo ou sentindo, eu preciso entender, Senhor, a Tua palavra é a verdade, me dá mais graça, para que eu seja sarado pelo Teu Espírito por dentro, para que eu seja curado e eu venha a crer, a receber essa nova planta, essa nova crença, a ponto de conseguir receber a Sua promessa. Me enche dessa perseverança, Espírito Santo, continuando, passando tempo com Ele, diariamente. Irmãos, é fatal, Satanás, ele só tenta nos distrair com o tempo. Se ele roubar o nosso tempo de comunhão com o Espírito, pronto. Não é aqui, é no nosso dia a dia, aí cada um é senhor das suas escolhas. Eu sou senhor das minhas, minha esposa é senhora das escolhas delas, e por aí vai. E cada irmão aqui é assim. Mas Satanás vai atacar o tempo, a urgência. É agora, não vai dar certo, você precisa fazer algo. Não, mas eu preciso meditar na palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso jejuar, eu preciso louvar, eu preciso adorar. Sim, mas eu não consigo. Por isso que a oração no Espírito, ela passa por qualquer circunstância que você esteja atravessando. Você pode estar no vale orando em línguas. Você pode estar na correria orando em línguas, porque é essa oração que vai abrir a palavra e permitir que você creia que é verdade a ponto de você perseverar no descanso. Então, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte. Verso 7. Toda a vossa ansiedade, havendo vós lançado sobre Ele. Atenção nesse verso, amados. Porque nele está o cuidar concernente a vós. Algumas versões não são tão boas, está assim, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é isso que está escrito, é nele está o cuidar de nós. Quando Deus dá uma palavra, por ação do Espírito, e você resolve perseverar, tomar a forma e não abrir mão desse lugar, continuar caminhando sobre essa palavra, você está nele. Aqui Deus consegue te proteger, te prosperar, te levar além. É aqui que o diabo precisa te tirar dele. Num corpo físico é impossível, só se eu cortar a minha mão e jogá-la lá fora. Não deixou de ser minha mão, ela vai morrer. No espírito é algo sutil. Uma urgência, uma palavra, uma oportunidade que não veio de Deus, olha eu indo fora. Pronto. Não estou mais nele, no Espírito. Aqui eu estou vulnerável. Verso 8. Sede sóbrios, autocontrolados, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, tal como o leão que está rugindo, caminha, de novo, em circunferências ao redor de vós, buscando a quem completamente devore, ao qual resisti vós, firmes na fé. Fé que veio quando? Quando eu ouvi a voz. Essa é a importância da intimidade. Essa é a importância de saber em qual palavra que eu estou habitando nesse tempo. O que Deus está falando comigo? Aonde o Espírito Santo está me levando a estar mais na prática em Cristo? Eu preciso resistir ali, perseverar ali, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os nossos irmãos, em todo o mundo.
Então, as provas, amados, não é sobre a sua vida, é sobre a minha vida, é sobre toda a igreja. Deus não prova, não tenta ninguém, porque Ele não tem isso para dar. Mas Ele permite para que a gente saia desse governo almático de sentimentos e venha para o Espírito, seja promovido. Pedro usa o mesmo termo, mas o diabo, ele anda ao derredor, está na sua versão aí, mas na literal está caminha em circunferências. Mais uma vez, irmãos, eu estou em Cristo todas as vezes que eu estou na palavra que Deus me deu. Eu preciso perseverar. Irmãos, qualquer urgência, qualquer problema, qualquer coisa que venha para te tirar daqui, é o diabo andando em volta, como um leão, rugindo, para devorar. Devorar o quê? A fé. Devorar o quê? Essa gestação que você está se permitindo ser participante do Espírito Santo na sua vida. Nossa, ele me devorou. Amado, se levanta e recomeça. De onde você parou? Nós caímos, muitas vezes. Mas a palavra que nós se levantamos, todas elas, no poder de Deus. O fato é, o diabo ele está ao redor. A prova que exige perseverança, qual que é? E quando a urgência vem, eu tenho a clareza da voz. Se você não tem a clareza da voz, fique em paz. É a graça que nos finca ali. É a palavra de Deus revelada em nós que nos chumba num lugar. Para que a gente persevere num comportamento que recebe das promessas e manifeste o seu mundo. É tudo pela graça, irmãos. Tudo pela graça. Só que o diabo está em volta. Para quê? Para te tirar desse lugar no Espírito. Para atrasar. Para impedir, até para abortar alguma fase da sabedoria, do propósito que Deus tem para nós. Quando Deus nos dá, na sua graça, a ousadia de permanecer aqui dentro, diante de uma urgência que está profetizando, não vai mais dar certo, ou vai morrer, ou vai quebrar, ou já deu ruim, você precisa fazer algo, e a graça de Deus te gerou algo por dentro que faz que você não saia desse lugar. O leão pode rugir o quanto ele quiser, mas o leão de Judá é muito maior dentro de você. Aqui, irmãos, é com ele. Que pai que é esse que diz: permanece na onde eu digo que eu cuide de você? A questão é que a gente não tem a capacidade de permanecer. Só isso, humildade. Senhor, eu não consigo. Eu sei, filho, por isso que eu te dei meu espírito. Você tem uma alma que precisa ser sarada. A sua alma sai correndo todas as vezes. Se ela não foi sarada pelo Espírito Santo, passe tempo com ele. Ore em línguas, medite na minha palavra, deixa eu te encharcar, para que a mente do meu filho, a mente de Cristo agora governe essa alma, numa nova dimensão de vida, e você consiga permanecer onde eu digo, na palavra que eu te dou, uma constância, com estabilidade. Aqui eu cuido de você em plenitude. Essa é a vida no Espírito, amados. Esse é o viver que está proposto. Esse é o lugar de segurança, que exige perseverança. Alguém curado é perseverante. Não atravessa provas? Muitas, talvez. Alguém rico no Espírito é alguém perseverante. Não atravessa provas? Converse com os irmãos aqui. Vamos ter mais comunhão para a gente compartilhar o que Satanás tem tentado, em vão, fazer no nosso meio. Sempre vai chegar atrasado, amados. Sempre. O fato é que a hora que você permanece,
e não sai dando ouvidos ao rugido do leão que está ao redor, Deus se responsabiliza. Como? Não me interessa. Quando? Não me interessa, eu já estou lá. É com Ele. Isso é vida, amados. Ah, tudo bem. Deus entende as suas limitações. Não tem problema. Deus sabe as suas fraquezas. Você caiu, mas Ele vai continuar. Não. Ele vai te amar. Ele vai te levantar. Ele vai te restaurar. E Ele vai te falar: filho, comeu, bebeu, volta para o lugar. Porque cuidar de você é aqui. Todas as vezes que você cai, sai, eu não te condeno, mas eu vou te alimentar, eu vou te restaurar, eu vou te dar ânimo para que você volte para o centro da vida que eu tenho para você, que é no Espírito. Amém, queridos? Vamos encerrar rapidinho lendo Provérbios 28. Esse verso, amados, tem que encher o nosso coração de compaixão. Tudo vai terminar no alvo chamado amor. Nós já estamos em casa, nós já estamos no céu, nós já voltamos para a família. Só que Jesus comprou todo ser humano de volta para o Pai. Isso em potencial já está consumado. A pessoa só precisa ouvir, crer e confessar. Essa é a obra. Pede-me, diz a palavra de Deus, e eu te darei as nações por herança. Olha que interessante esse versículo. Deus nos dá almas. Aí, pai, eu preciso de um monte de coisa para ir atrás delas. Então, foi isso que eu já fiz. A saúde, a provisão, a sabedoria, a capacitação, os relacionamentos, tudo que você precisa é comigo. Só preciso salvar. Verso 1 de Provérbios 28. Fogem os ímpios sem que nada os persiga. Mas os justos são ousados como um leão. O ímpio, quem que é ímpio? Alguém que não nasceu de novo na posição, mas pode ser qualquer crença em nós ainda não sarada pelo Espírito Santo. Uma crença ímpia, uma crença injusta, uma crença que ainda não foi alinhada. Uma crença que a hora que bate um ventinho, foge. Não tem nada te perseguindo, filho. Mas olha isso, pai, olha aquilo, mas já resolvi. Não tem nada mais. Satanás já foi derrotado. Ele só está num blá 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 ao seu redor e você ainda está dando crédito para ele porque você não foi sarado por dentro. Então os ímpios estão fugindo da onde? Desse lugar de plenitude, de abundância, de que é estar dentro de Cristo, no Espírito. Como que os ímpios fogem? Olha para a semana, amados. Como as pessoas vivem. Qual que é o alvo? Estão buscando fazer, conquistar, construir para nada no final das contas. Você fugir. Mas a palavra que os justos, esses somos nós na nova natureza. Esses somos nós na nossa alma, cada vez que ela é transicionada da alma, do viver carnal para o viver espiritual, é ousado como um leão. Um leão ousado, irmãos, que você é no Espírito, a hora que escuta o que se parece um leão, que é Satanás, que quer te devorar, fugindo, ele simplesmente ruge de volta e não sai do lugar. O leão não ruge para comer. Vou terminar aqui, amados. Olha que interessante isso. O leão, quando ele quer caçar, ele não ruge, ele espanta.
naturalmente dizendo, na criação, quando o leão quer comer um veadinho, ele vai, na pata dele tem almofadas aqui, amados. Ele vai silenciosamente, chegando perto, para que a hora que deu o lugar certo dele dar o sprint e não dá tempo da presa fugir, ele devora. Isso é na criação, mas a analogia que a Bíblia faz é o contrário. Tem um leão rugindo aí. Para que o leão ruge? O leão só ruge para espantar outro leão de um território. Quando um leão macho encontra outro leão macho, encontra um conflito de territórios, existe o rugido. Para ver quem que é mais forte, para ver quem que é mais poderoso. Então o leão rugindo fala de Satanás tentando se fazer de algo que ele não é mais, para tentar te tirar do espírito. Nós somos ousados como um leão. Quando o diabo rugir, ruge de volta. Confessa a palavra, você precisa conhecer. Quando Satanás ataca, você precisa ter dentro de você a revelação da verdade. Rugiu mais alto. Ruge mais alto de volta. Mas não arreda o pé do lugar que Cristo te colocou nele. Nele está a capacidade de Deus cuidar da gente na prática, em nome de Jesus. Perseverança, amados. O fruto desse lugar vai sempre se mostrar num comportamento em cada área da nossa vida. No nosso trabalho, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. O fruto do Espírito vai sempre nos manter estáveis, para que Deus consiga sempre cuidar de nós aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amados.